versículo 1 ao versículo de número 4, diz-nos assim a palavra do Senhor: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradou aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Amém, povo de Deus? Toma assento em nome de Jesus. Agora me empreste a sua atenção por um momento nessa noite. Por favor, não converse com ninguém, não mexa em celular, porque a hora mais importante dessa noite é a palavra. É o momento que Deus fala conosco. Todos que lê a Bíblia Sagrada conhecem de cor e salteado esta passagem bíblica. Eu quero ministrar a palavra do Senhor subordinado ao tema: 5 coisas que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro. Quando nós olhamos o texto, e para entendermos o texto de Atos, capítulo de número 12, nós temos que voltar um pouquinho na história. Vamos voltar pelos anos 80 antes de Cristo aproximadamente, quando levanta-se um homem por nome Antípater. Este homem, sendo um edumeu, ele se alia a uma legião romana e guerreia contra os asmoneanos. Quem é os asmoneanos? Os macabeus. Quando este homem Antípater, ele se alia à legião romana e vence os asmoneanos, a sua fama cresce, seu nome cresce. E após esta batalha, ele conhece uma mulher por nome Cipros, uma árabe de sangue real. Casa-se com esta mulher. Segundo Russell Norman Champlin, uma enciclopédia que não apenas cito, mas eu tenho e pesquiso, Champlin vai nos dizer que Antípater e Cipros tiveram 4 filhos. Primeiro filho, Faciel. Segundo filho, Feroras. Terceiro filho, Herodes o Grande. Quarto filho, uma mulher chamada Salomé. Mas se você observar os escritos de José, que também não cito apenas, mas tenho e pesquiso, José vai nos dizer um nome a mais. Se você observar o 14º livro, o 12º capítulo e o versículo ou número 585, você vai observar que Joséfo, ele fala do mesmo Faciel, fala do mesmo Ferores, fala do mesmo Herodes o Grande, fala também de Salomé e também fala de José, um irmão a mais. Esse homem Antípater com Cipro tiveram esses filhos, mas o que mais famoso ficou na história foi Herodes o Grande. Este homem Herodes é apenas um título. Herodes é um título que foi dado a ele, que significa heróico, mas o nome dele chama-se Antípater. O pai, sendo Antípater, colocou o mesmo nome do filho, Antípater. Segundo Champlin, e a história nos diz também de um judeu, que eu tenho uma enciclopédia bíblica, que este Herodes o Grande teve 10 mulheres, 8 filhos homem e 6 filhas mulher. Mas somente Champlin, Russell Norman Champlin, nos dá 5 nomes entre as 10 mulheres que ele teve. Primeira esposa, Doris. Deu a Herodes um filho, também colocou o nome de Antípater. Segunda esposa, Mariane. Deu a Herodes o Grande 2 filhos. Primeiro filho, Aristóbulo.
segundo filho, Alexandre. Terceira esposa, também por nome Mariane. Ele teve duas esposas com o mesmo nome. Esta terceira esposa, por nome Mariane, deu a Herodes o Grande um filho e colocou o nome de Filipe, que é Filipe I, de Mateus capítulo 14, ao Filipe que foi deserdado. Quarta esposa de Herodes o Grande, Maltessa de Samaria, deu 2 filhos a Herodes o Grande. Primeiro filho, Arquelau, de Mateus 2:22, Herodes Arquelau. Segundo filho, Herodes Antipas, o tetrarca, de Mateus 14:1 a seguir, o que mandou matar a João Batista. Quinta esposa de Herodes o Grande, Cleópatra de Jerusalém, deu um filho a Herodes o Grande e colocou o nome de Filipe, que ele tornou-se Herodes Filipe II. Este Herodes que conhecemos na história, ele foi um grande assassino, foi um homem que matava sem piedade e sem misericórdia, um homem que não tinha amor, que não tinha Deus na sua vida. Ele assumiu a Judéia com 25 anos de idade. Segundo a história, nos anos 37 antes de Cristo, ele mandou executar 45 homens seus rivais. Percebam já de início, um homem que não teve amor, um homem que não tinha compaixão de ninguém. Ele tornou-se um grande guerreiro e ele matava sem pena, sem misericórdia. Segundo a história, nos anos 35 antes de Cristo, ele mandou executar um cunhado seu por nome Aristóbulo, de 16 anos de idade. Mandou matar afogado nas piscinas de Jericó, a qual ele, Herodes, tinha separado seu cunhado como sacerdote. Nos anos 34 antes de Cristo, ele mandou executar um cunhado seu também por nome José, esposo de Salomé, sua irmã, sem misericórdia. Nos anos 29 antes de Cristo, ele mandou executar Mariane. Segundo a história, esta primeira Mariane de qual eu citei, ela era filha de Alexandre com Alexandra. Herodes casa com a última princesa Asmoneana e mandou executá-lo por calúnia. E quando ele manda executar, seus executores chegam na sua presença e diz: meu senhor, executamos a sua esposa segundo a sua ordem. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele mandou chamar todos os homens à sua presença e disse: agora eu quero que vocês clamem porque eu quero a minha esposa de volta aqui, eu quero que vocês tragam ela de volta. Mas era tarde demais, ele tinha mandado executar. Segundo a história, quando faltou 2 semanas para ele morrer, ele mandou executar o seu filho primogênito, herdeiro do trono, a qual ele teve com dores, por nome de Antípate. Mandou executar sem misericórdia. Segundo a história, e a Bíblia também nos diz, que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, como Mateus capítulo 2. Era um homem sem amor, sem compaixão, um grande assassino, um grande guerreiro. Segundo a história, quando faltou 2 anos para ele morrer, ele dá ordem aos seus e disse: vão em toda a redondeza, Jericó e circunvizinhança, e prendam todos os homens de posição, prendam eles. Por que, Senhor? Porque eu quero lágrimas no meu enterro. E segundo a história, todos aqueles homens foram presos. E quando Herodes o Grande, ele morreu, ele fechou os olhos, todos aqueles homens foram mortos, e lágrimas foram derramadas pelas esposas e pelos filhos daqueles homens. A história está ali para quem quiser ver. Herodes o Grande, sem misericórdia. Amado, presta atenção no que estava acontecendo.
O diabo estava usando este homem, porque era um homem vazio de Deus. Era um homem que não se aproximava ou queria alguma coisa com Deus. Era um homem vazio, deu brecha, e o diabo se aproveitou desta brecha. Tanto que eu já citei, que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o diabo achava que Jesus estava ali no meio e ele ia conseguir matar. Só que o diabo usando Herodes para matar, e o diabo achou que tinha conseguido naquele momento, mas só que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não estava no meio da matança. O diabo, ele queria o quê? Que Jesus não viesse, porque o diabo sabia que com a vinda do Messias desta criança, ele sabia que ia ser derrotado. O diabo disse: eu vou eliminar desde o começo todas as crianças de 2 anos para baixo. Pronto, não tem Salvador, não tem ninguém que vai pagar o preço pela humanidade. Aí a história vai nos dizer que depois da morte de Herodes o Grande, quem assume Herodes Arquelau, segundo a história, ele mandou executar 3.000 homens. Herodes Arquelau, 3.000 homens. E o que estava acontecendo? A mesma coisa que o diabo estava usando Herodes o Grande, agora estava usando Herodes Arquelau, o filho, porque o diabo viu espaço, viu uma brecha em Arquelau que ele podia usar. Quando nós chegamos aqui em Atos capítulo de número 12, a perseguição da igreja, a igreja sendo maltratada, a igreja sendo perseguida, a igreja sendo pisada, e o diabo queria tirar a igreja do caminho, o diabo queria eliminar a igreja do Senhor. A igreja estava crescendo, almas estavam sendo ganhas para o reino dos céus. Os pregadores cheios do Espírito Santo estavam ali pregando, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus leva para o céu. O diabo queria impedir o crescimento da igreja. Muitas das vezes nós passamos problema, nós passamos aflições, como já foi falado aqui, nós passamos luta. Saiba de uma coisa: não espere flores para você, não espere tapinha nas costas na tua caminhada, porque, pastor, nós estamos em guerra e o diabo vai fazer de tudo para barrar a tua caminhada. O diabo vai fazer de tudo para que você estacione, o diabo vai fazer de tudo para que você pare na caminhada. Aleluia. Mas a igreja primitiva, ela venceu todo o obstáculo que o diabo colocou no caminho dela. Cada vez que o diabo colocava barreira e dificuldade, a igreja primitiva, ela vencia. Por que ela venceu? Porque Jesus, ele estava na frente da igreja primitiva. E eu quero dizer, Jesus está na frente desta igreja, Jesus está na frente da tua vida, Jesus está na direção da tua vida. Por mais dificuldade que eu e você passe na nossa jornada, saiba de uma coisa: você tem um Deus que peleja em teu favor, você tem um Deus que ele trabalha em teu favor, você tem um Deus que ele tira obstáculos, ele tira barreira. E Deus está dizendo: passa de cabeça erguida, passe me exaltando, passe me glorificando, passe. Nesta noite é noite de exaltar, engrandecer, bendizer o poderoso nome de Jesus, porque Jesus, ele está dizendo para a tua vida nessa noite: eu conheço a tua aflição, eu conheço a tua luta, eu conheço a tua angústia, mas fica em pé na minha presença, porque eu pelejo em teu favor. Jesus, ele pelejou em favor da igreja primitiva. Ele está pelejando sobre a tua vida aqui nessa noite. Ele te ama, ele te ama, ele te ama. E ele está dizendo para mim, para você: você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedor. Tem vencedor aqui essa noite, tem vencedor aqui essa noite. Jesus está dizendo que ele peleja em teu favor. Aleluia. A igreja estava em uma perseguição terrível que o diabo estava fazendo a ela. O diabo queria parar. Agora o diabo usa Herodes Agripa I. Era o neto de Herodes o Grande que estava aqui reinando. E o diabo estava dizendo: eu usei o avô dele, eu usei o pai dele, agora eu vou usar ele para barrar essa igreja que está crescendo muito.
esse povo está se estendendo demais, esse povo está crescendo demais, eu vou dar um jeito, eu vou começar lá para ter que fácil, eu vou começar a matar os grandes, eu vou começar a matar os cabeça, eu vou começar a matar o importante que está na frente da obra, aleluia. Mas só que ele se esqueceu, o diabo se esqueceu, quem está na frente da obra chama-se Jesus de Nazaré. Este Tiago aqui que foi morto, ele é filho de Zebedeu, com Maria Salomé, como está em Mateus 4, 21, em Mateus 20, versículo 20 a seguir, que quando Maria Salomé, ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, eu quero te pedir um favor. Fale, mulher, quando chegar no teu reino, olha, tem meus 2 filhos aqui, Tiago e João, que um se sente à tua direita, outro à tua esquerda. Mal ela sabia que uns dias depois do seu pedido, o seu filho ia ser morto à espada. E quando Tiago foi morto à espada, Pedro foi colocado no cárcere, porque eles viram que os judeus gostaram da morte de Tiago, e depois pegaram Pedro e lançaram no cárcere. Esta aqui não foi a primeira prisão de Pedro. Em Atos capítulo 4 está a primeira prisão. Atos capítulo 5, 18 e 19 está a segunda prisão. Aqui é a terceira prisão de Pedro, que o diabo tentou eliminar, mas não conseguiu. A primeira coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro, sabe o que foi? Atos 12, versículo de número 5, que a Bíblia vai dizer: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A primeira coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro, que o diabo queria eliminar, matar Pedro de vez, ele não conseguiu impedir, foi a igreja orando em favor de Pedro, aleluia. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja não estava calada, a igreja não estava de braço cruzado, a igreja, ela estava com sua face no chão, o seu rosto em terra, clamando, orando ao Senhor, dizendo: solta Pedro, Jesus, solta Pedro, nós precisamos de Pedro aqui, nós precisamos que Pedro pregue para nós precisamos do nosso líder, solta Pedro, Jesus. A igreja estava clamando, a igreja estava de joelho. O que Deus está querendo nessa noite a princípio, Deus quer uma igreja que ore, Deus quer uma mulher que ore, Deus quer um homem que ore. Você está passando dificuldade, coloca o teu joelho em terra, para de churumingar, para estar reclamando para a vizinha, para estar reclamando para parente, coloca a tua vida no altar de Deus, coloca a tua vida na presença do Senhor e vai se queixar com Ele. A nossa vitória está na oração. A igreja primitiva, ela sabia que a vitória deles estava na oração. Se você observar Gênesis 21, 16, depois que Agar estava no deserto com seu filho, acabou o pão, acabou a água, mas a Bíblia vai nos dizer que Agar orou e chorou, ela e seu filho, um longe do outro, mas Deus estava vendo a situação e Deus estava ouvindo. Sabe por que Agar recebeu a vitória? Porque ela clamou, ela e seu filho, a Deus. Clamaram e choraram, derramaram lágrima. E Deus disse: eu tenho grande bênção para vocês, eu tenho grande vitória, Agar, na tua vida e na vida do teu filho. O teu filho vai ser grande, aleluia. Eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, tu e teu filho, eu vou te dar vitória. Quer vitória? Ore. Números capítulo de número 16. Coré, Datã, Abirã e On, eles se levantaram contra Moisés e Arão, contra a liderança que Deus se levantou. Mas quando eles se levantaram, não aceitando, Moisés foi para a presença de Deus, Moisés foi orar. Deus deu vitória a Moisés e Arão porque eles oraram, eles clamaram ao Senhor. Juízes capítulo 6, versículo 39 e 40, Deus confirmou o ministério de Gideão depois da oração dele. Tudo tem que ter oração.
Aleluia. Se você observar 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a seguir, porque Deus concedeu o filho a Ana por causa da oração. Ana precisava de um filho e Deus precisava de um profeta, e Deus disse: está na hora da tua bênção, Ana. Você orou tempo demais, você derramou lágrima tempo demais, agora está na hora da tua vitória. É o que Deus está dizendo. Não sei quanto tempo você está orando, mas o Deus Todo-Poderoso, a qual eu estou pregando aqui essa noite, Ele está dizendo para a tua vida: está chegando a hora da tua bênção, está chegando a hora da tua vitória. A porta vai abrir, a cura vai chegar, a tristeza vai sair, a alegria vai chegar sobre a tua casa. Deus está dizendo, Ele está ouvindo a tua oração nessa noite. Aleluia. 1 Samuel capítulo 7, versículo 7 a seguir. Uma nação inimiga foi vencida depois da oração de Samuel. 1 Reis capítulo 18, 37 e 38. Deus respondeu com fogo depois que Elias orou ao Senhor. Depois que Elias orou, que o fogo caiu. Enquanto não teve oração, não teve fogo. O fogo só desceu depois da oração. 2 Reis capítulo 20, versículo 1 a seguir. Quando Deus envia o profeta Isaías, diz: arruma, conserta a tua casa, morrerás e não viverás. Isaías saiu e o rei Ezequias colocou o rosto para a parede, chorou, orou, clamou na presença do Senhor. E Deus disse: Isaías, volta lá. Porque, Senhor, diz para ele que eu acrescento 15 anos de vida. Mas como, Senhor, acabei de profetizar para ele que ele ia morrer, acabei de entregar uma palavra de morte para ele. Não, diz para ele que eu vi a oração e vi as lágrimas dele. Eu vi a lágrima e eu vi a oração. Eu e você pode estar passando dificuldade, porque a Bíblia nos diz em João 16 e 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O pastor Paulo ainda falou sobre isso. Jesus, ele venceu, nós também venceremos. Aleluia. Não receba flores aqui, porque, amado, aqui na terra nós estamos em guerra, aqui nós estamos em luta. O diabo quer nos derrotar, o diabo quer paralisar eu e você. Mas Jesus está dizendo: eu estou pelejando em tua causa, eu estou pelejando em favor da tua vida, e eu vou te dar vitória. Fica certo de uma coisa: essa barreira vai cair por terra, essa barreira vai cair por terra, o diabo vai cair por terra, o diabo vai cair por terra. A vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Receba de Deus aí, receba essa palavra. Jesus está dizendo: a vitória é tua, a vitória é tua. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, receba de Deus, receba graça, receba glória, receba, 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 receba. Deus está aqui, Ele está aqui. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a seguir, Deus só se apresentou na inauguração do templo que Salomão fez, depois que Salomão orou. Enquanto não teve oração de Salomão, não teve apresentação de Deus. Tudo veio depois da oração. Se você observar Esdras, capítulo 8, versículo 21 e 22, Esdras, ele recebeu orientação da parte de Deus depois da oração. Daniel capítulo 9, versículo 16, Daniel recebeu auxílio de Deus depois da oração. Sem oração não tem crescimento, sem oração não tem vitória. Quer ser pregador? Ore. Quer autoridade na tua vida? Ore. Quer unção de Deus na tua vida? Ore. Quer que a barreira caia? Ore, 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 que as coisas vão acontecer, que Deus vai te encher. Quando você começar a clamar, quando você colocar a se posicionar na presença de Deus, Deus vai estar pronto para te ouvir, pronto para receber o teu clamor, a tua oração. E é nesse momento em que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: chegou a hora da tua vitória, chegou a hora da tua vitória.
vitória, chegou a hora da tua vitória. A segunda coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro, sabe o que foi? Atos capítulo 12, versículo 6. Quando Pedro estava no cárcere, algemado, 2 soldados, um de cada lado, e mais 2 pelo lado de fora. Eram 4 grupos de 4 soldados. Quer dizer isso, 3 em 3 horas mudava o turno. Saía 4, entrava 4. Saía 4 soldados, entrava 4 soldados. 2 dentro da cela e 2 fora da cela. Mas Pedro, a Bíblia vai nos dizer que ele dormia tranquilo. Pedro dormia tranquilo, sendo ameaçado, senhores, sendo ameaçado do jeito que estava. Teu irmão Tiago morreu, você vai ser o próximo. Acabou teu ministério, Pedro. Não pregas mais, não ganha mais alma. Acabou a festividade, você é o próximo, você vai morrer. Já está decretado, selado, assinado. Acabou-se a tua vida, teu ministério. Só que Pedro dormia tranquilo. Qual foi a segunda coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro? Foi a tranquilidade de Pedro. E por que Pedro estava tranquilo? Pedro tinha a promessa de Deus. Pastor, onde está a promessa de Deus na vida de Pedro? João capítulo 21, versículo 18. Jesus vai dizer: Pedro, quando tu eras novo ou moço, tu andavas e ia onde bem entendias, mas quando ficares velho, vão te pegar pela mão e vão te levar a lugares que tu não vai querer ir. Quando Pedro estava no cárcere, sendo ameaçado de morte, Pedro lembrou da palavra e da promessa do Senhor. Pedro no cárcere, algemado, sendo vigiado 24 horas, Pedro começou a pensar: Jesus me prometeu, Jesus disse que eu ia ficar mais velhinho, eu não estou com idade ainda avançada, eu não estou velhinho ainda, Jesus me prometeu, e se Jesus me prometeu, então eu não vou ficar nervoso, e se Jesus me prometeu, então eu não vou ficar trêmulo, se Jesus me prometeu, então eu vou confiar na promessa, eu vou confiar na palavra. Ele me prometeu, eu não sei o que Jesus, Ele prometeu na tua vida. Quem sabe um vendaval está se levantando, uma luta na tua vida, uma grande luta dentro da tua casa, e você está dizendo: parece que Deus se esqueceu de mim. A promessa que eu tenho há 1 ano, há 2 anos atrás, há 3 anos, há 4 anos atrás, até agora não aconteceu. Olha o problema, olha o diabo se levantando. Creia na promessa, persevera na presença de Deus, fica de cabeça erguida. O que Deus disse para Pedro, Ele cumpriu. É o mesmo que Deus está dizendo para a tua vida. Se Ele te prometeu, e eu sei que Ele prometeu para a sua igreja, creia que as coisas vão acontecer. É no tempo de Deus, não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo dEle, a vitória vai chegar sobre a tua vida. Descansa na promessa, descansa na promessa, só isso. Fica tranquilo. Amados, quando vem essa luta, o diabo se levanta. O que o diabo quer é nos desestabilizar. Ele quer tirar toda a nossa estrutura espiritual. Ele quer que eu e você percamos a confiança na promessa do Senhor, por causa da luta. Mas se Jesus prometeu, vamos confiar. Jesus prometeu, fica em paz. Apenas seja fiel a Ele e persevera, que a tua vitória vai chegar na hora certa. A terceira coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro, está no versículo de número 7 de Atos 12. O anjo entrou e uma luz resplandeceu na prisão. Qual foi a terceira coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro? A entrada do anjo dentro do cárcere. Você acha que o diabo não tentou impedir que o anjo entrasse lá dentro do cárcere? O diabo tentou, mas ele não conseguiu. Você acha que nessa noite aqui, você acha que os demônios não tentaram impedir a entrada de anjos de Deus aqui essa noite? Os demônios tentaram, mas não conseguiram. Tem anjos de Deus aqui essa noite.
Está cheio de anjo de Deus aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem um anjo de Deus do teu lado. Tem um anjo de Deus do teu lado, meu pastor. Tem um anjo de Deus do seu lado, meu pastor. Tem um anjo de Deus do seu lado. Há um anjo de Deus do teu lado. Aleluia. Há um anjo de Deus do teu lado, minha irmã. Meu irmão, há um anjo de Deus do teu lado. E o diabo ele tentou impedir, mas ele não conseguiu. Porque é anjo mensageiro. É anjo da glória. É anjo vindo de Deus. Era Deus dizendo: anjo, vai, desce lá na terra. Coloca-se, apresenta-te a ele, ao lado do meu servo e da minha serva. Guarda, proteja. Aleluia. O diabo tentou, mas não conseguiu. Tem anjo de Deus do teu lado nessa noite. É por isso que Hebreus capítulo 1, versículo de número 14, a Bíblia vai dizer: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. É por isso que o Salmo capítulo 34, versículo de número 7, a Bíblia vai dizer, que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao lado daquele que o teme, e ele os livra. É o anjo do Senhor sempre do lado da igreja, sempre do lado da minha e da tua vida. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, segundo o livro de Samuel capítulo 14, versículo 20, que os anjos são sábios. O Salmo 103 e 20, a Bíblia vai dizer que os anjos são poderosos. Mateus 25 e 31, a Bíblia vai dizer que os anjos são santos. Marcos 16 e 5, a Bíblia vai dizer que os anjos se apresentam em forma jovial. Lucas 24 e 4, a Bíblia vai dizer que os anjos se apresentam em forma humana. Primeira carta a Timóteo 5 e 21, a Bíblia vai dizer que os anjos são eleitos. A segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 11, a Bíblia vai dizer que os anjos se apresentam em forma de mansidão. É anjos mensageiros do Senhor. Aonde quer que você vai, você não vai sozinha. Você pode sair da tua casa sozinha para trabalhar, mas humanamente estamos sozinhos. Mas no mundo espiritual tem um anjo te acompanhando, minha irmã. Tem um anjo te acompanhando, meu irmão. Quando você, querida irmã, você está na tua casa, você está limpando a casa, você não está sozinha. O anjo de Deus está do teu lado. Ele está ali te ajudando, ele está ali te acompanhando. Aleluia. O diabo, ele não pode impedir a presença do anjo ao teu lado. Aleluia. Está cheio de anjos aqui essa noite. A quarta coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro está em Atos capítulo 12, versículo de número 8. Quando o anjo chegou e disse: levanta-te, cinge-te, coloca a capa, a sandália e o cinto. Qual foi a quarta coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro? Foi a saída de Pedro do cárcere. O diabo não conseguiu impedir isso. Aleluia. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Agora eu te faço uma pergunta, não precisa responder. Por que Pedro saiu do cárcere? Pastor, o senhor acabou de falar, o texto diz, o anjo entrou no cárcere aonde Pedro estava para tirar ele. Só que aí tem 50% da resposta. Tem outro 50%. E a própria Bíblia responde. Onde está? O início, só o comecinho do versículo 9. O anjo disse para Pedro: vem e segue-me. Sabe por que Pedro saiu do cárcere? Porque ele obedeceu à voz do anjo. Se Pedro não obedecesse à voz do anjo, ele morria. A presença do anjo não ia servir para nada se ele desobedecesse. Deus poderia enviar 10 anjos, 100 anjos, 1000 anjos, 10.000 anjos no cárcere. Se Pedro não obedecesse à ordem do anjo, a voz dita, Pedro iria morrer depois da festividade. Mas o anjo disse: vem e segue-me. A presença do anjo não bastou. O anjo tinha que falar: vem e segue-me. Ele obedeceu à voz do anjo. Sabe o que Deus está querendo nos dias de hoje? Na palavra dessa noite: obediência à palavra. Ei, não adianta dar glória a Deus aqui e palavrão lá fora.
Não adianta pular aqui, se encher, bater palma, rodopiar aqui e ser mal criado, desobediente e rebelde lá fora. Não adianta dizer que está cheio aqui e lá fora esquece tudo que recebeu aqui dentro. Aqui, dentro de quatro paredes, aqui, ó, todo mundo é cristão. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo é luz, todo mundo é sal. Eu quero ver lá fora. É lá fora, o teste é lá fora. É lá que Deus está vendo eu e você. É lá fora que Deus está vendo. É lá fora que Deus está vendo a tua rebeldia. É lá fora que Deus está vendo como você trata os pais da tua casa, que tem muito filho mal criado nos dias de hoje. Dentro da igreja dá um de santinho, uma de santinha. Quem olha, misericórdia, é uma santa, vai subir para a glória. Mas dentro de casa responde mal, é uma mal criada. Deus está vendo como eu e você somos lá fora. Deus está vendo a nossa vida. O arrebatamento está chegando. E você acha que vai subir de qualquer maneira? Você acha só por ter o nome de crente você vai subir? Se não estiver preparado na obediência e na comunhão com o Senhor, não vai subir. Gênesis capítulo 2, versículo 17. O que Deus disse para Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente, o que Deus queria, obediência. Obediência. E no fim Adão tinha toda a intimidade com Deus. Adão tinha toda a comunhão com Deus. Não come. Ele olhou, ele e Eva olharam, e no fim pegaram aquilo que era proibido. Perdeu toda a intimidade com Deus, jogou tudo fora, só porque foi desobediente a Deus. Foi expulso do jardim. Não tinha necessidade de ser expulso. Deus vinha todo dia conversar com ele. Você já parou para analisar a beleza que tinha em Adão, a glória que tinha na pessoa de Adão e Eva? O esplendor de glória na vida daqueles dois, que Deus vinha todo dia conversar com eles, e jogaram tudo pela janela, só por causa de uma fruta. Como está a tua caminhada hoje? Como está a tua vida hoje na presença de Deus? Não brinca de ser crente aqui dentro da igreja, pelo amor de Deus. Não brinca de ser cristão, porque Jesus está de olho em você. 1 Reis capítulo 3, versículo 14. A Bíblia vai dizer assim: olha o que Deus disse para Salomão: se andares nos meus caminhos e obedeceres as minhas ordenanças e mandamentos, como mandou Davi teu pai, eu prolongarei teus dias. O que Deus estava dizendo? Salomão, se tu for obediente desde o princípio, você vai ser muito mais abençoado do que Saul e do que teu pai Davi. O teu reino será mais longo do que o deles. Eles foram 40, o teu pode passar, mas vai depender de ti. Deus tinha a promessa, um desejo do coração de Davi, pai de Salomão, que era construir um templo, morada para Deus. Você pode observar em 1 Crônicas 22 e 8 e 1 Crônicas 28 e 3, que Deus disse para Davi: Davi, tu és homem de guerra, e pelas tuas mãos passou muito sangue, não vais construir morada para mim, mas o teu filho Salomão. Aí você observa 1 Crônicas 28, 5 e 6, em que Deus vai dizer a Davi, e Davi estava dizendo para Salomão, que Deus iria ser por pai, e Salomão ia ser por filho, que Salomão ia construir a casa e os seus átrios. Deus estava dizendo: Salomão vai construir a minha casa, morada para mim. Aí você observa 1 Reis 3 e 1. Salomão, ele entrou em desvantagem, assumindo o trono de Israel. Por que em desvantagem? 1 Reis 3 e 1. Ele se aliou com o Egito e casou com a filha de Faraó. Não era para ter feito isso. Não era para ter se aliado com o Egito, muito menos casado com a filha de Faraó. Era para ter casado com uma do seu povo. Mas como Deus te disse, tinha promessa na vida dele, ele se exaltou de uma maneira muito grande. Foi se exaltando e achou que tudo era Deus. 1 Reis capítulo 3, final do versículo 3. Mas a Bíblia vai dizer: mas Salomão amava o Senhor. 1 Reis 3 e 5, a Bíblia vai dizer: apareceu o Senhor de noite em Gibeão e disse: pede o que queres que eu vou te dar. 1 Reis capítulo 3, versículo 7 ao 9.
Ali, Deus se agradou porque Salomão não pediu prata e ouro nem os seus inimigos. Mas Salomão, ele pediu conhecimento para dirigir o povo de Deus. E Deus se agradou disso. E Deus disse: Salomão, antes de ti ou depois de ti não vai ter igual. Eu vou te abençoar. Só que a bênção, o enriquecimento na vida de Salomão tinha limites. Entenda isso. Tudo que Salomão teve, toda a riqueza, não foi tudo Deus. Não, pastor, isso é uma heresia. Aí, como não? Deus disse que ia abençoar, e é fácil provar isso na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia agora, Deuteronômio capítulo 17, versículo 16 e 17. Deus deixou registrado, quando um rei assumisse o trono, ele não poderia ter muita quantidade de mulheres, de prata e ouro e de cavalos. Aí você observa Deuteronômio 17, versículo de número 18 ao 20, em que Deus disse, quando um rei assumisse o trono, ele tinha que ir diante dos sacerdotes levitas, pegar uma cópia da lei e colocar do lado dele. Para quê? Para ele meditar de dia e de noite. Ele tinha que meditar. Só que quando ele começou a receber a bênção de Deus, ele se esqueceu, não colocou a lei do seu lado e não meditou, não procurou a palavra. Deus começou a abençoar, só que ele foi buscando, adquirindo muita coisa por conta própria. Observe, 1 Reis 4, versículo 26. Salomão, ele tinha 40 mil cavalos em estábulos. 40 mil cavalos em estábulos. Agora eu pergunto, onde está Deuteronômio 17, versículo 16 e 17, que Deus disse que um rei não poderia ter muita quantidade de cavalos? Tudo tinha limite. Só que ele abusou da bondade de Deus, da bênção de Deus, e foi adquirindo muita coisa por conta própria. A ganância tomou conta dele, se exaltou. 1 Reis capítulo 4, versículo 31. Existia 4 homens mais sábios que Salomão naquela época, que era Etã, Emã, Calcol e Darda. Salomão superou a sabedoria dos 4 homens porque recebeu de Deus. 1 Reis 4, 32, ele disse 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. 1 Reis capítulo 10, versículo 14. Vinha uma vez por ano ao reino de Salomão 666 talentos de ouro. Eu fiz o cálculo segundo a Bíblia que eu uso, que é a Thompson, que ela me dá 1 talento de ouro equivalente a 34 quilos. 1 talento de ouro. Vinha 22.644 quilos de ouro por ano ao reino de Salomão. Onde está Deuteronômio 17, versículo 16 e 17, que Deus disse, um rei não pode ter muita quantidade de ouro e prata. Aleluia. Observe 1 Reis 11, versículo 1. A Bíblia vai dizer que ele já era casado com a filha de Faraó, mas ele se envolveu com quem? Com as moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias. E o versículo 3 ainda de 1 Reis 11 vai dizer que ele tinha 700 mulheres princesa, 300 concubinas. As 300 concubinas nos dias de hoje seria 300 amantes que ele tinha por fora. Onde está Deuteronômio 17, versículo 16 e 17, que Deus disse que um rei não poderia ter muita quantidade de mulheres. Toda aquela quantidade de mulheres perverteu o coração de Salomão. É só você ler 1 Reis capítulo 11, do versículo 5 a seguir. Ele levantou altares aos deuses daquelas mulheres. Perdeu a bênção, desobedeceu a Deus. É por isso que Eclesiastes 1:12 ele vai dizer, fui rei em Israel, hoje eu sou pregador. Ele coloca toda a sua experiência e chama tudo aquilo que ele conquistou de vaidade. Toda ambição, tudo é vaidade. Desobedeceu a Deus. Não adianta eu e você nadar e morrer na praia. Deus quer obediência. Glória a Deus não te salva, aleluia não te salva, língua estranha não te salva, dons espirituais não te salva. O que vai te salvar é obediência à palavra, é perseverança e obediência à palavra do Senhor. Seja obediente à palavra. Quinta e última coisa para encerrar, que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro, está em Atos capítulo 12, versículo 22 e o versículo 23. O povo exclamava, é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, Deus enviou um anjo, tocou nele e com medo de bicho inspirou. Só que
Ele não morreu imediatamente. Segundo a história, ele levou 1 semana para morrer. As dores vieram no seu intestino, gritos horríveis durante toda 1 semana, desde o momento que o anjo tocou. 1 semana de gritos horríveis, depois de 1 semana que ele morreu. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando ele estava na plataforma ministrando para o povo, se vestia de fio de prata finíssimo e fio de ouro. O sol batia na roupa dele, na vestimenta real, brilhava, e quando brilhava, saía aquele brilho. O povo olhava para ele e dizia: isso é vaso, isso é bênção. Olha o brilho que sai da vida desse homem, isso é um Deus. Olha a glória, isso é coisa de louco, isso é bênção. Ele recebeu toda a glória do povo, mas não mandou glória para Deus. Aí Deus disse: tu quer só glória para ti? Então espera aí que eu vou dar um jeitinho na tua vida. Aleluia, a glória dele. Não adianta o homem vir aqui pregar bonito, não adianta o homem e a mulher vir aqui cantar bonito, cheio da unção, e se encher todo, ficar todo exaltado. Não rouba a glória de Deus, porque a glória dele, eu e você sem a presença dele, não somos nada. Eu e você sem a unção na nossa vida, eu e você não somos nada. Tudo é dele, tudo é para ele. É por isso que a segunda carta ao Coríntios, que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, porque a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Toda a glória pertence a Ele. Aleluia. A quinta e última coisa que o diabo não conseguiu impedir na vida de Pedro, sabe o que foi? A justiça de Deus. O diabo estava usando Herodes Agripa I para eliminar Pedro. Só que em vez de a justiça do diabo ir para cima de Pedro, a justiça foi ao contrário. A justiça veio sobre Herodes Agripa I, porque a justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Ele. É por isso que Deuteronômio 32 e 35 a Bíblia vai dizer: a mim pertence a vingança e a recompensa, ao tempo em que seus pés resvalarem. O dia da sua ruína está próximo, as coisas que hão de suceder se apressam a chegar. Miqueias capítulo 5 versículo 15: com ira e com furor tomarei vingança sobre as nações que não obedeceram. Naum capítulo 1 versículo 2 a Bíblia vai dizer que o Senhor é um Deus cheio de furor e vingador. Ele é vingador e cheio de furor. A vingança pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Amado, pode estar alguém se levantando contra a tua vida. Sabe qual é o recado de Deus para a tua vida? Feche a boca, não fala nada, não levante a tua mão contra ninguém, pelo amor de Deus. A justiça pertence a Deus. Eu estava pregando no interior de São Paulo, cidade de Jacareí, domingo à noite. Do meu lado esquerdo, 5 adolescentes. E quando estava na hora da mensagem, uma adolescente do meio lendo uma pasta que não tinha nada a ver com a pregação. Eu olhava para as coleguinhas dela, e as coleguinhas olhavam para ela e diziam: olha, o pregador está olhando para ti. Ela levantava a cabeça, fazia pouco caso de mim, não dava bola. Continuei a pregar. Daqui a pouco olhei para as coleguinhas de novo. As coleguinhas olharam para ela e disse: o pregador está olhando para ti. Ela levantou a cabeça, fez pouco caso de mim, não deu bola, continuou a ler, não prestou atenção na pregação. Irmãos, uma coisa que eu sempre falo por onde passo: não rouba o tempo dentro da igreja. Não rouba. Não vem para dentro da igreja para conversar, não vem para dentro da igreja para mexer em celular, não vem dentro da igreja para ler outra coisa se não for a palavra. Você tem tempo antes e depois do culto para fazer o que bem entende. Dentro da igreja, saímos da nossa casa para vir para a igreja para adorar a Deus, unicamente a Deus. De repente parei a palavra e disse para ela: moça, está na hora de você parar de ler e prestar atenção na palavra. Ela se emburrou, morava coladinha com a igreja. O pai dela, 15 anos afastados do caminho do Senhor. Ela se emburrou, fechou a pasta, bateu o pé e saiu resmungando. Daqui a pouco o rebuliço lá na porta. O pai dela queria entrar dentro da igreja para tomar satisfação comigo. Os porteiros não deixaram. Daqui a pouco todo mundo saindo para fora. Quando eu saí fora do pátio da igreja para a rua, ele, pai dela, estava encostado num muro pelo lado de fora,
Quando ele me viu, ele fechou as duas mãos e veio na minha direção. O senhor humilhou a minha filha? Eu disse, não humilhei. O senhor humilhou a minha filha? Eu disse, não humilhei. Eu disse para a sua filha parar de ler dentro da igreja. Mas como a minha filha não tem direito de ler? Eu disse, não, a sua filha tem direito de ler. O que ela bem entende antes do culto e depois do culto é problema da sua filha e do senhor. Não me interessa. Se a sua filha tivesse com a Bíblia aberta e acompanhando os versículos que eu cito, até acho bonito. Eu acho bonito isso e não sou contra. Mas agora está na hora da pregação, lendo revista, pasta que não tem nada a ver com a pregação. Eu disse, sua filha pode ler antes e depois do culto que ela bem tem. Dentro do culto é para adorar a Deus. Aí ele fechava a mão, chegava pertinho de mim, queria brigar, mas não via a reação minha. Insistiu, mas não teve reação. Os obreiros, o pessoal que estava ali, tiraram ele e eu passei. Deus estava vendo. Isso foi domingo à noite. Segunda de madrugada, deu uma dor repentina no intestino. Mandaram chamar a SAMU, a filha chamou o vizinho, rapidamente chamaram a SAMU para levar ele para o hospital. Dores horríveis começou a atacar nele. Durante o dia ligaram para o pastor da igreja, que era o pastor Maurício que estava dirigindo a igreja naquele dia. O pastor Maurício, final de tarde, foi no hospital visitar ele. Quando chegou lá, o pastor Maurício olhou ele na cama, deitado no leito, e disse, sabe por que o senhor está aqui? Disse, não, por quê, pastor? Tu fosse atacar o profeta de Deus domingo à noite, não devia ter feito isso. Foi o pior erro da tua vida. Quarta-feira, 4 irmãs do círculo de oração foram à tarde visitar ele no hospital. Chegaram lá e disseram, sabe por que o senhor está aqui? Por quê, irmã? Fosse atacar o profeta de Deus domingo à noite. Não devias ter feito isso, foi o pior erro da tua vida. Aí o Espírito Santo começou a usar a irmã e disse, olha, Deus te dá um recado agora. A porta da graça está aberta. É a última oportunidade que Deus está te dando, é agora. Ele viu autoridade na vida das irmãs e disse, irmãs, ore em meu favor. Eu quero fazer um concerto com Deus agora. Aleluia. As irmãs oraram por ele. Ele fez o concerto com Deus, voltou para Jesus. Jesus escreveu o seu nome novamente no livro da vida. As irmãs vieram embora. E final de tarde ele partiu para a eternidade. Sabe o que é isso? A justiça pertence a Deus. Agora, se eu fosse por aí como muitos homens e mulheres tem por aí afora, que se dizem cristãos, eu sou crente, mas meu braço não é. Não pisa no meu calo não, que comigo não tem. Não mexe comigo não, que comigo não se brinca. Que eu já levanto a mão, já falo e não quero nem saber e toco a mão e acabou-se. Eu parto para a briga. A justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. Não perca a tua vitória. Não vai atacar ninguém, não levante a tua voz, não levante o teu braço contra ninguém, pelo amor de Deus. Tem alguém se levantando, caluniando, mentindo, pisando, machucando a tua vida, apresenta a Deus. Você tem um advogado, você tem um que te defende, você tem um que peleja em favor da tua vida. A vitória é tua. O diabo não conseguiu impedir, aleluia, a oração da igreja em favor de Pedro. O diabo não tem poder para impedir a tua oração nessa noite, porque a vitória é tua. O diabo não conseguiu impedir a tranquilidade de Pedro. O diabo não conseguiu impedir a entrada do anjo no cárcere. O diabo não conseguiu impedir a saída de Pedro do cárcere. E o diabo não conseguiu impedir a justiça de Deus. Tudo pertence a ele. Aleluia. A vitória, ela é tua nesta noite, em nome de Jesus. Coloque-se de pé. Tem alguém aqui essa noite que está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém essa noite aqui que quer abraçar esta fé juntamente conosco? Esse Jesus, levante a sua mão, vamos estar orando por você. Aleluia. Vamos estar intercedendo por você, apresentando você a Deus essa noite. Aleluia. Eu vou passar o microfone porque tem de direito ao pastor Paulo. Só quero dizer uma coisa à igreja. Eu, como sou um pastor, um pregador itinerante, eu tenho meus materiais de pregação, vou estar ali fora ali. Se o irmão puder me abençoar meu ministério. Até amanhã eu estou viajando
tem CDs da harpa, 640 hinos, tem CDs de corinhos de fogo e vários temas, tem biblioteca bíblica e várias mensagens ali, tá bom? Irmão, me perdoe, pastor Paulo, me perdoe pelo horário, está passando a direção para o pastor. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus ouvimos a palavra, e é isso que a Igreja Assembleia de Deus ama, é ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. É gostoso, não é? Se você puder ajudar o nosso querido pastor, adquira um dos seus materiais, sentir de abençoá-lo, deixa Deus te usar aqui, viu? Então os avisos já foram dados, né? Sem mais nenhuma observação, vamos agradecer ao nosso pastor, amém? Vocês querem que ele volte aqui outra vez, amém, irmãos? Graças a Deus, não é? Então nós vamos estar chamando aqui o irmão Silas, nosso querido irmão Silas, ele vai estar orando, despedindo esse culto e também dando-nos a bênção apostólica. A paz do Senhor, irmãos. Senhor meu Deus e Pai que está no céu, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, por este culto maravilhoso, por esta palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir, Senhor. Aprendemos aqui da Tua palavra, Senhor. Despede a Tua igreja em paz, com segurança, leva cada um até os seus lares, ó Deus, protegendo, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor. Senhor, venha ser conosco nessa semana que está começando, abra as portas e janela do céu, aquele que precisa de um emprego, de um trabalho, Senhor, do sustento, que o Senhor esteja diante de nós, ó Deus, nos deixando faltar nada, assim como o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, seja feito na vida dos Teus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, amém. Cumprimento o teu irmão, vá em paz e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te a tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti, derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade, e te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar